Te convido a abrir a palavra de Deus comigo. Abra comigo no Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Diga assim: Deus vai falar comigo. Amém? Mateus capítulo 10. Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas nessa manhã. Eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você de uma maneira poderosa, você vai entender essa palavra, e essa palavra tem capacidade de transformar a sua vida para muito melhor, de uma maneira que você nunca imaginou antes. Amém? Amém, Matilde? Eita glória! Amém. Mateus capítulo 10, verso 34. É uma palavra para meditarmos, hein? Diz assim a poderosa palavra de Deus: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor, Pai, nesse momento, esse culto, Pai, esse culto que não é para o homem, mas é para o Senhor. Te pedimos, meu bom Deus, que o Senhor venha falar conosco, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Não aquilo que venha a massagear o nosso ego, Pai, porque nós não estamos num ambiente de palestra. Esse aqui não é um ambiente motivacional, Pai. Aqui as pessoas entraram para ser transformadas, meu bom Deus. E eu creio, Pai, que a única coisa que pode, de fato, transformar a vida do ser humano é a Tua palavra. A Tua palavra, meu bom Deus, é vida. A Tua palavra, Pai, é pão para o nosso espírito. Alimenta-nos agora, Senhor, com a Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra sempre me deixou muito pensativo, porque nós crescemos com a seguinte colocação: o Senhor, Ele é bom, e em todas as situações, Ele é bom, ainda que nós estejamos passando por dificuldades, situações desafiadoras. O nosso Deus, Ele é sempre maravilhoso. E quando Jesus, Ele saiu dos céus para vir estar conosco, Ele saiu com uma meta, com um objetivo. Falando assim, bem nos nossos termos. Deus, Ele veio para cá com um objetivo muito certo. E Ele cumpriu esse objetivo. E o objetivo de Jesus era trazer a salvação para as nossas vidas. Amém? Amém. E como que o nosso Deus, nós ouvindo e sabendo que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus que supre as necessidades, que é um Deus que está conosco, a palavra do Senhor diz que Ele é a nossa espada e o nosso escudo. A palavra do Senhor diz que por causa dele, nós temos o nosso relacionamento com o Senhor restabelecido. Se hoje nós temos acesso direto ao altar do Senhor, que nós podemos nos sentir completamente amados, nós podemos sentir que nós somos completamente queridos pelo nosso Deus, é justamente por causa dessa facilidade ao acesso. A palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Ou seja, Deus que era apresentado no Antigo Testamento não é o mesmo Deus que nos é apresentado por Jesus. Enquanto no Antigo Testamento Deus estava numa figura de distância e as pessoas tinham que cumprir muitos rituais para se achegarem a Deus, não eram todas as pessoas que entravam na presença de Deus. A palavra do Senhor diz que no deserto o primeiro templo foi construído, a primeira tenda, e havia um espaço onde o povo se reunia e um espaço bem restrito onde apenas os sacerdotes poderiam estar presentes, e no espaço mais restrito ainda, apenas um sacerdote, o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano poderia entrar naquele lugar para oferecer sacrifícios de redenção a favor do povo. Mas, mesmo vendo todas essas situações, entendendo que Deus é um Deus bom, é um Deus presente, é um Deus conosco em todas as situações, mesmo com essas restrições do deserto,
A palavra do Senhor nos diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu olho para a palavra e vejo que o nosso Deus é um Deus de amor, aí essa palavra me desafia. Porque o próprio Jesus que veio e se entregou por mim e por você na cruz do Calvário, para que nós não morrêssemos, para que nós não sofrêssemos o que Ele sofreu, a palavra diz assim: não penseis que vim trazer paz, mas vim trazer a espada. O que o Senhor quer nos revelar? Porque, veja bem, a palavra de Deus ela não é simplesmente o que nós lemos. E sem a revelação do Espírito Santo, nós ficamos pairando. Nós não conseguimos nos aprofundar nas maravilhas do Senhor. O que é essa espada? Porque uma coisa que nós precisamos entender, nós não podemos ler a palavra de Deus como uma revista, como um artigo de jornal. A palavra de Deus, ela tem que trazer a revelação do Espírito Santo. E quando nós lemos os versículos em separado, nós corremos o risco de errar. Porque é o que a gente costuma dizer na teologia, texto fora de contexto é pretexto para todo e qualquer tipo de heresia. Tanto é que a gente olha e a gente vê que, inclusive, usam a palavra de Deus para pregar muitas coisas que são contra a palavra de Deus. Mas por quê? Por causa desses entendimentos, desses raciocínios limitados, desses raciocínios que, na maioria das vezes, eles querem simplesmente alimentar a carne e não o espírito. Mas a palavra também me revela que o nosso Deus, ele não é um Deus de carne, ele é um Deus de espírito. Então, sendo espírito, a única coisa que ele pode alimentar é o nosso próprio espírito. E quando Deus fala ao nosso espírito por meio do seu Santo Espírito, então nós temos a revelação. A palavra do Senhor diz no versículo, se você voltar no versículo 10, ele vai explicar exatamente o que é que está acontecendo. Por que ele está dizendo que ele veio para trazer a guerra? Por que ele veio para trazer a espada? Ele diz assim, lá no verso 6, por exemplo: mas de preferência procurai as ovelhas da casa de Israel. Jesus está falando aos seus discípulos. Ele não está falando para qualquer pessoa. Deus está falando com você aqui nesse momento, nessa manhã, nesse momento. Deus não está falando com qualquer pessoa. Se Deus está falando com você, é porque Ele tem projeto na sua vida. Você crê assim? Diz amém. Amém. A palavra do Senhor diz: procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem das túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrar, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem vos ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá em Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Verso 18: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do nosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabeis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Nessa palavra nós entendemos que nem todas as pessoas elas estão preparadas para receber o presente de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo. Nem todas as pessoas às quais nós apresentarmos a poderosa palavra de Deus, eles vão receber essa palavra de bom grado.
Essas pessoas que não receberem a palavra de bom grado, seja por qual motivo for, essas pessoas, elas estão no engano. E o problema é que elas estando no engano, elas não podem receber o presente da salvação. Mas Deus não manda que nós venhamos abrir mão dessas pessoas. Deus não manda que a gente simplesmente deixe essas pessoas para lá. Lembrando que nós estamos no ano de evangelismo. 2021 é ano de evangelismo. 2021 é ano que Deus vai usar a sua vida para fazer com que o evangelho do reino, o evangelho da salvação possa ser expandido. Se você entender que você é arma poderosa na mão do Senhor, e sendo arma poderosa, toda arma, ela causa algum estrago. E não há nada que cause mais estrago do que a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz em Efésios que a própria palavra é a espada do Espírito. Então essa espada que Jesus se refere não é a espada física, mas é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que tem poder de confrontar os homens. Já inclusive publiquei isso nas redes sociais. E a grande verdade é que nenhum de nós quer ser confrontado. Então quando eu sou confrontado por uma pessoa que traz uma verdade, que vai me machucar, que vai me doer, aquilo vai causar dissensão, aquilo vai causar separação, aquilo vai causar contenda. Não porque nós que temos a palavra da salvação sejamos contendores, mas porque a própria palavra já faz esse trabalho. Porque a palavra do Senhor diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Se eu olho para quem me gerou, o meu pai, eu tenho as mesmas características do meu pai. Estou falando do meu pai natural. Se você olhar para o seu pai, para a sua mãe, você vai encontrar neles as suas características. E o que o nosso pai, que diz que nós somos a sua imagem e semelhança, quer, é que nós sejamos santos, como ele é santo também. Pastor, mas como assim ser santo? Ser santo é você se decidir em se separar das demais coisas do mundo. É você se decidir por ter um vocabulário diferente do vocabulário das pessoas que vivem no mundo. Das pessoas que não querem mudança. Mas uma vez que eu decido, porque veja bem, Deus não obriga ninguém absolutamente nada. Tudo que Deus faz é esperando que nós reconheçamos nele que ele tem sempre o melhor para a minha vida e para a sua vida. Portanto, quando ele diz assim, não mintas, é porque ele sabe que o pai da mentira, isso está registrado na própria palavra, é Satanás. Desde o princípio, ele é mentiroso. E a pessoa que mente, a pessoa que engana, ela não tem credibilidade em lugar nenhum. A pessoa que mente para você, ela só mente uma vez, a menos que você não descubra. Porque você não vai querer se relacionar com pessoas assim. Se você não vai querer se relacionar com pessoas assim, nós não podemos ser esse tipo de pessoa. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser fiéis. Nós devemos ser fiéis dentro de casa, à nossa esposa, ao nosso marido. Porque quando nós somos infiéis entre nós somos infiéis a Deus também. Então a palavra do Senhor, ela confronta o mentiroso. Porque tem muita gente que é mentiroso compulsivo. E o mentiroso compulsivo, ele não consegue, a não ser que haja uma transformação pelo Espírito Santo, ele não consegue abandonar a mentira. Da mesma forma, é o adúltero. Da mesma forma, é a pessoa que leva uma vida, simplesmente uma vida de prazeres. Uma vida medíocre, uma vida pequena. Pessoa que leva uma vida de qualquer jeito, nas drogas, ou uma pessoa que está sempre passando outras pessoas para trás, querendo levar vantagem em tudo, são pessoas que a própria palavra do Senhor diz que nós não devemos nos relacionar. Porque pessoas, elas sempre contagiam outras pessoas. E muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja, elas não estão preparadas para lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de pessoa, com esse tipo de situação. Então o que o Senhor nos diz? Mantenha-se separado. Sede santo, porque eu sou santo. Quem entende essa palavra? Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Quando nós encontramos essas pessoas, quando nós começamos a pregar a verdade do Evangelho, nós começamos a confrontá-las com os seus próprios pecados. O pecado, ele é inerente ao ser humano, por causa do pecado de Adão.
Qual foi o pecado de Adão? Faço uma pergunta para a igreja. O pecado de Adão foi pelo fato de ter recebido uma instrução direta do próprio Deus, ter desobedecido. Ele, na verdade, ele cometeu vários pecados. Um dos pecados que ele cometeu foi o pecado da falha de comunicação. Falha de comunicação é pecado também, sabia disso? Porque por causa da falha de Adão, ele não instruiu Eva da maneira que deveria, e em razão disso, ela falhou, ela pecou. Mas o que afastou Adão, de fato, do jardim do Éden, principalmente da presença de Deus, não foi nem a desobediência, nem a falha de comunicação, mas principalmente o orgulho. Quantos de nós olhamos para nós mesmos, olhamos no espelho e a gente, entre aspas, fica feliz de sermos o crente que somos? Mas muitas vezes nós pecamos em coisas que nós não entendemos ser pecado. Entre eles, o orgulho. O orgulho foi o que tirou o homem do Éden. O que Deus esperava naquele momento? Errei. Pai, me perdoa. Eu falhei. O que o homem preferiu fazer? Ele escondeu a sua vergonha com folhas de figueira. Boa palavra. Ele escolheu pecar. Ele escolheu fazer o errado, sabendo qual era o certo. Ele já conhecia, ele já tinha intimidade. Um homem da idade de Adão, ele já tinha intimidade com o Senhor, porque a palavra de Deus diz que todo final de tarde, na viração do dia, o Senhor descia para ter um momento de intimidade com o Senhor, com Adão. Quero declarar na sua vida que você tem esse momento de intimidade com o Senhor. A palavra do Senhor diz que não é preciso nada de complicado nem de difícil. A palavra do Senhor diz assim: quando quiser conversar com o Senhor, quando quiser orar, vai para o seu quarto em secreto e busca em secreto. E Ele vai te ouvir em secreto e te responder, e responder-te-á. Quem entende essa palavra na autoridade do nome do Senhor Jesus? Nós precisamos olhar para nós mesmos nesse ano de evangelismo e consertarmos os nossos próprios caminhos, consertarmos as nossas falhas diante do Senhor. Porque muitas vezes nós pecamos com um pecado de orgulho. A palavra do Senhor diz assim: antes de devolver a sua oferta, o seu dízimo no altar, procura uma pessoa, olha que interessante, não que você tenha ofendido, mas que ela tenha ficado chateada com você por algum motivo que seja. Peça perdão primeiro para que o seu dízimo possa subir, para que a sua oferta possa subir. O que nós fazemos na maioria das vezes? Nós trazemos os dízimos, as ofertas, pensando que está tudo bem, está tudo certo. Sendo que Deus não está nem aí para isso. A palavra do Senhor me diz, me garante que Ele é dono do ouro e da prata. E sendo dono do ouro e da prata, Ele dá para quem Ele quiser. Inclusive para quem não merece. Uma pessoa que segue princípios, mesmo que ela não esteja na presença de Deus, ela é abençoada por Deus. Verdade. Por quê? Porque Deus, existe algo na teologia que nós chamamos de natureza divina, natureza do Senhor. A natureza dele é o seguinte, funciona da seguinte forma: uma vez que ele declarou a palavra, ele não volta atrás. O homem volta, né? Hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. O homem quer uma coisa agora, daqui 15 minutos já não quer mais. O homem é oscilante. O homem oscila nas suas emoções. Deus não. Deus, ele é contínuo. E uma vez que ele determina certos princípios, esses princípios praticados por quem quer que seja, eles trarão resultado para as pessoas. Me dá um exemplo, pastor. Lei da semeadura. Lei da semeadura é um princípio poderosíssimo que a maioria dos cristãos não conhece. Apesar de estudar, de ouvir isso o tempo todo. O que a palavra de Deus diz? O próprio Senhor diz assim: de Deus, de mim, ninguém zomba, porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Um marido que é fiel à esposa, que trata bem a esposa, um marido que cuida da esposa, a esposa vai fazer a mesma coisa. Um marido, um pai que ensina o filho o caminho que ele tem que andar, um pai que ensina para o filho por meio de principalmente exemplos. Nós queremos ensinar com as palavras, mas nós fazemos diferente daquilo que a gente fala. E eu já disse algumas vezes e vou repetir mais uma vez. As palavras, elas podem até ensinar, mas o exemplo arrasta. Se você diz para o seu filho, não faça isso, mas
Quando você pensa que ele não está olhando, você vai lá e faz aquilo que não era para ele fazer, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai seguir o que você está dizendo ou ele vai seguir o seu exemplo? Ele vai seguir o exemplo. Caladinho, sem você perceber. Ele vai fazer exatamente o contrário daquilo que você determinou. Por quê? Porque o exemplo fala muito mais alto do que as palavras. As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Diga assim, o meu exemplo arrasta pessoas. Se você quer o seu filho dentro da casa de Deus, você tem que estar dentro da casa de Deus todo fim de semana. Hoje está apenas durante os fins de semana, os nossos cultos, mas daqui a pouco a gente vai ter um culto semanal durante a semana também. Como é que você faz para ir dormir? Você simplesmente chega cansado, entra para dentro do chuveiro, toma seu banho e vai direto para a cama? Seu filho vai fazer assim, vai crescer assim também. Porque a palavra do Senhor diz, ensina a criança o caminho que ela tem que andar. E mesmo depois de velho, ela permanecerá nele. Não adianta tentar ensinar enquanto for adolescente. Não adianta tentar ensinar quando for jovem. É desde pequenininho. O que você tem que fazer? Chegou em casa do trabalho, dá um abraço, um beijo na sua esposa, senta com os filhos, coma em família, ore, dá o exemplo. Homens, estou falando para vocês. Se vocês querem que os seus filhos sejam homens de valor no futuro, que cuidem bem das esposas, então você precisa fazer isso com a sua esposa. Você precisa fazer isso com os seus filhos dentro de casa. Porque a maneira que você tratar os seus filhos será a maneira que ele tratará os seus netos também. Aquilo que você ensina hoje, aquilo que você semeia hoje, como diz a palavra do Senhor, você colherá no futuro. E existem árvores que levam muito tempo para dar fruto, mas ela dá fruto, como o abacate, por exemplo, 10, 15 anos. O abacateiro. Pode ser que o que você está semeando hoje não seja você a colher, mas certamente esse fruto virá. Quem entende essa palavra recebe no nome de Jesus. Então, quando o Senhor está dizendo que Ele vai fazer com que nós sejamos essas pessoas como é que fala? Quando você quer quebrar um padrão? Disruptivas. Nós precisamos entender que para que nós possamos quebrar padrões nas pessoas, nós precisamos dar o exemplo. E às vezes o seu exemplo vai causar esse desconforto. Num primeiro momento as pessoas vão falar, não quero mais nada contigo. Não quero mais nada contigo. Mas o que Jesus espera que nós façamos? Jesus espera que mesmo diante das dificuldades, diante dos nãos, nós estejamos orando pelas pessoas. Hoje você me vê aqui pregar, mas eu tive um amigo que orou pela minha salvação, pela minha conversão por 20 anos. Está no Brasil hoje. Quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele me disse, que satisfação, minha oração valeu a pena. Que satisfação te ver na presença de Deus. 20 anos de oração pela minha vida. Nós crescemos juntos. A casa do meu pai e a casa desse meu amigo é juntinha no Brasil. Né? E a gente tem contato até hoje por WhatsApp. A gente se conhece desde que eu me entendo por gente, 3, 4 anos de idade. A gente na rua jogando futebol, jogando finca. Quem conhece finca aqui? Quem já jogou finca? Não é? Roubava chave de fenda para fazer a finca, né? A gente jogava futebol, a gente jogava finca, né? Caçava passarinho. Quem caçou passarinho enquanto criança? Jesus, isso é pecado, gente. Matar. Né? Estilingue, bodoque, pá, e tal. Quem brigava enquanto criança? Arrumava confusão na rua, voltava com o olho roxo, entendeu? Bolinha de gude. A gente fez isso tudo junto. Mas foi uma pessoa que pagou o preço pela minha salvação. E hoje nós estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aquilo que você planta no reino do Senhor, gera colheita. Às vezes você pensa assim, mas eu não posso fazer nada. Então você vai para o joelho e vai conversar com quem pode. Porque aquele que precisa ver está vendo. Aquele que precisa ouvir está ouvindo todas as coisas. Aquele que vai fazer, o único que pode transformar uma pessoa é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Uma salva de palmas para Jesus que Ele merece. Quando Jesus diz aqui nesse verso, não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, ele enfatiza isso. Não penseis que vim trazer
paz à terra, não vim trazer paz. Mas o nosso Deus é um Deus de paz. Que ausência de paz é essa, então, já que ele não veio trazer paz? Ele está dizendo o seguinte, ele não veio trazer vida boa para ninguém. Jesus deixou muito claro, nessa terra passarei por aflições. Eu quero te tirar da zona de conforto que você está. Deus está falando com você nessa manhã. Eu quero te tirar da sua zona de conforto para te levar para um nível muito mais alto que você pensa que é capaz de chegar. O Senhor, Ele quer nos tirar da nossa zona de conforto espiritual. Porque a zona de conforto espiritual faz com que a pessoa se transforme numa pessoa religiosa. E se houve algo aqui nessa terra que tirava a paz de espírito de Jesus, se chama religiosidade. Porque o religioso, ele é muito bom para mandar, mas ele não quer fazer aquilo que ele faz, aquilo que ele fala. Jesus chamou esse tipo de pessoa de víbora, de sepulcro caiado. Olha que palavra forte. Hipócritas. Não falou com nenhum dos pequenininhos, veja bem. Jesus chamou os líderes. Portanto, nós que somos líderes, nós temos que ter atenção dobrada. Em Ezequiel 34, o Senhor fala, ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Portanto, quando chegam para mim, para falar de líderes de outras denominações, eu nem dou vazão à conversa, sabe por quê? Porque quem vai tratar com essas pessoas é o próprio Deus. Verdade. Aquele que levantou é o único que pode abater. Eu prefiro ser como Davi, cuidadoso como Davi. Ai de mim, me levantar contra o ungido do Senhor. Se foi Deus que levantou, Ele está no controle de todas as coisas. Eu sou um pastor que creio que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Ah, pastor, tá difícil. Ah, pastor isso, ah, pastor aquilo. A minha palavra para você vai ser sempre uma palavra de bênção. Creia no Senhor, o Senhor está trabalhando. A palavra do Senhor disse, eu quero repetir, eu sou um pastor que repete muito, sabe, Elielson? Por quê? Porque Jesus ensinava assim, pela repetição. Jesus ensinava, olha, o caminho é apertado, a porta, o caminho é estreito, a porta é apertada. Ele está falando das mesmas coisas. E eu quero te ensinar mais uma vez, o Senhor, Ele trabalha para os seus enquanto dormem. Amém. A pessoa me liga desesperada, preocupada. Pastor isso, pastor aquilo, não sei o quê, meu irmão. Quantas horas são? 1h da tarde. Vai para a cama dormir, vai descansar. Tá doido, pastor? Sim, vai dormir, vai descansar. Por quê? Porque o Senhor trabalha para os seus enquanto dormem. Tá difícil? Tá apertado o caminho? Por causa desse desconforto que o próprio Jesus disse que haveria? O Senhor está no controle da sua vida. Feche seus olhos nesse momento, levante suas mãos. Eu quero profetizar que a paz que excede todo entendimento, ela invade o seu espírito nessa manhã de domingo. Ela invade a sua casa nessa manhã de domingo. Invade a sua família, a sua esposa. Invade a tua pessoa. Invade os seus filhos, a sua casa. A paz que excede todo o entendimento. Ela toma conta dos seus negócios. A paz que excede todo o entendimento vai te trazer tranquilidade em meio à tempestade. Eu quero te lembrar do seguinte, toda tempestade, ela começa, mas também tem fim. Amém. Toda tempestade, ela começa, mas tem fim. Amém. Não se esqueça dessa palavra. Toda tempestade começa, mas uma hora ela passa, uma hora ela cessa. E sabe o que acontece quando a tempestade cessa? Vem a bonança. Aleluia. Vem a bonança, vem o sol começa a brilhar. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o sol da justiça. Ele é o nosso sol da justiça. Quem faz justiça na minha e na sua vida é o próprio Deus. Amém. Nós precisamos então sair dessa zona de conforto espiritual que nós nos encontramos, os crentes domingueiros. Crente que só fala de Jesus quando está na frente de outro crente. Veja bem, a igreja não é isso aqui. A igreja não é isso aqui. A igreja, ela acontece das portas para fora. Esse lugar é lugar de recarga de bateria. Recarga de bateria. É nesse momento que Deus vai recarregar as suas baterias para que você possa ser igreja do lado de fora. Amém. Deus vai te dar autoridade, ousadia e intrepidez aqui para você usar lá fora, não é com o seu irmão, não. Aqui a gente chega mais cedo, a gente tem um café da manhã delicioso que o Senhor nos proporciona. Esse momento de encontro, de koinonia, acontece. É muito gostoso. Mas Deus, Ele não quer que você venha pregar para o seu irmão aqui dentro. Você tem que ser arma, espada do Senhor, porque a palavra diz que Ele vai colocar nas nossas memórias aquilo que precisa ser dito, é lá fora. Amém.
Porque a pessoa que está aqui do seu lado nessa manhã, ela já está ouvindo as mesmas palavras. Você precisa levar essas palavras das portas para fora. É lá fora que existem pessoas que ainda estão cativos. Quero trazer uma palavra de revelação para você essa manhã. Palavra do Senhor nos diz que em Cristo Jesus nós temos liberdade. Quem conhece essa palavra? Amém? Nós somos livres em Cristo Jesus. Mas do que é que nós somos livres? Você já parou para pensar sobre isso? O que significa essa liberdade ou livre-arbítrio? Alguém já parou para pensar sobre isso? O que é livre-arbítrio, Jorge? A liberdade de você fazer escolha daquilo que você quer. Perfeito, uma definição muito boa. E você, Rubens, como é que você definiria livre-arbítrio? Isso, você decide o que você quer. Não é alguém que decide por você, né? Ninguém. Você decide. Você decide. Eu quero deixar hoje, nessa manhã, a definição clara e objetiva do que seja livre-arbítrio. Sabe o que é livre-arbítrio de verdade? Livre-arbítrio eu adquiro quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque até então eu era escravo sem saber. Quem concorda com isso? Enquanto eu não conheço a pessoa de Jesus, enquanto eu estou longe da presença de Jesus, eu penso que está tudo certo, que eu vivo uma vida legal, tranquila. Mas quando eu conheço Jesus, eu descubro que na verdade eu era escravo do pecado. Aquilo que me dava prazer, na verdade, me afastava da presença de Deus. Eu era um escravo pensando que tinha um livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio não é a capacidade de escolher, é a capacidade de dizer não para o pecado. É isso que significa livre-arbítrio. É quando eu entendo o que o pecado representa para a minha vida, o que ele representa em termos de separação do Senhor e aquilo que ele pode fazer com que aconteça comigo ou com você. A destruição da nossa alma, a separação eterna da presença de Deus, mas isso está repreendido nas nossas vidas em o nome do Senhor Jesus. Então, quando eu entendo que o livre-arbítrio é a minha capacidade de dizer não para o pecado, eu não posso mais ser escravizado por Satanás. É essa a palavra de revelação que o Senhor tem para as nossas vidas. É essa a palavra que vai causar tremor dentro da casa das pessoas. Jesus estava falando assim, quando você sair entre os seus irmãos das outras tribos, esses irmãos vão te entregar para a polícia. Esses irmãos vão te apresentar diante de tribunais. Aí que ele diz aqui, então, eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sogra. Por quê? Porque quando eu conheço a verdade, quando eu recebo um presente, quando acontece uma coisa boa na minha vida, eu quero repartir para todas as outras pessoas. Eu quero compartilhar com as outras pessoas aquilo que eu recebi de graça, que é a salvação em Jesus Cristo. Lembrando que receber de graça não significa que é de graça. Tem muita gente que comete esse equívoco. A salvação não é de graça. Alguém pagou um preço. Pagar preço é o que a gente faz todos os dias quando nós negamos a Satanás, quando nós decidimos a permanecer na presença de Deus. Nós pagamos um preço. Paulo fala que as coisas para nós, elas são mais apertadas, mais difíceis, de glória em glória, de passo em passo. Você olha para o lado, está todo mundo subindo de elevador, mas você é de passo em passo. É uma escada íngreme. Quem está recebendo essa palavra na autoridade do nome do Senhor Jesus? Deus está te dando a capacidade, o discernimento sobre o livre-arbítrio, que é a capacidade de dizer não para o pecado. E quando eu apresento essa verdade para outras pessoas, é aí que causa o problema. Só um minutinho. Eu menti para você. Aleluia, Senhor. Eu quero te pedir perdão. Aleluia, Deus. Conversar com você lá. Oh, Jesus. Eu reconheço meu erro. Reconheço meu pecado. Santo, 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 santo. Peço perdão. Obrigado, Pai, pela tua presença, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. Deus de Abraão, Deus de Isaac.
Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, se não é pelo Espírito de Deus, quem é que faz uma situação dessa acontecer? É o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Não é a palavra humana. Porque na palavra humana nós queremos guardar o nosso orgulho, nós queremos permanecer a nossa posição, porque não fui eu que errei. Se ele quiser, é ele que me procure para me pedir perdão. Não, isso não é. Jorge, glória a Deus pelo Espírito Santo na sua vida. Que Deus continue te usando assim poderosamente. Quando nós nos humilhamos, quando nós fazemos aquilo que a palavra do Senhor diz, a palavra dele também diz que é ele quem nos coloca em lugares altos, é ele quem nos exalta. Quero declarar sobre a sua vida a exaltação do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue te usando, que você tenha sempre esse coração quebrantado na presença de Deus, porque ele vê e ele reconhece e ele faz. Amém? Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor mais uma vez. Pastor, tá, tudo bem. Mas e aí? Eu quero te dizer o seguinte, quer dizer que você não é uma pessoa normal. Pessoa normal, ela aceita o que está lá fora. A pessoa normal fala que é normal, né? Namorar menino e menina, menino e menino, menina e menina. Isso não é normal, isso vai contra. E olha só, as igrejas hoje que pregam isso, elas geralmente ficam vazias, menos na grande comissão Church, está repreendido em nome de Jesus. Porque aqui nós pregamos aquilo que não vai massagear o seu ego. Nós pregamos a verdade, porque é a verdade que tira as garras do pecado, é a verdade que liberta as pessoas. Amém. A palavra do Senhor diz que Ele fez homem e mulher, macho e fêmea os criou. É esse que é o plano original. Mas vem o inimigo e diz assim, não, tá tudo certo, tudo é amor, Deus não é amor? Deus é amor, mas na mesma medida Ele também é justiça. E Deus não emite pareceres nem opiniões, eu emito pareceres e opiniões sobre todo e qualquer tipo de assunto que você vier falar comigo. Tudo que você vier falar comigo, se você vier falar comigo sobre finanças, eu vou discutir com você. Se você vier falar comigo sobre política brasileira, americana, de Portugal, o que é o socialismo, a gente vai conversar. Eu tenho as minhas opiniões, assim como você também tem. Mas creia no que eu vou te dizer. Deus não tem opinião por absolutamente nada. Deus tem a certeza. Aleluia, glória a Deus. Deus tem a certeza. E se Ele diz que não é esse o plano original é homem, mulher, família. É isso que é o certo. Amém. Tudo que está longe disso é mentira de Satanás, é engano de Satanás. E quando você disser isso para as pessoas que precisam ouvir isso, vai haver contenda. As pessoas não querem, porque as pessoas não querem abrir mão do pecado. Mas a palavra do Senhor me diz que apenas se eu me tornar uma nova criatura, se eu for livre do pecado... Lembra que desde o começo é Deus livrando o povo de Israel da escravidão? O Egito representa o pecado sobre a vida do homem. Então, quando Deus liberta o povo de Israel, Deus está libertando, assim, profeticamente, uma alegoria, liberando o homem do pecado. É a minha capacidade de dizer não. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso para minha casa. Eu não quero isso. Não, não e não. Eu sou livre. Você é livre para dizer não para o pecado. Declaro sobre a sua vida. Você é livre para dizer não para o pecado. Amém. Amém? Você não é uma pessoa normal. 3 minutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tô doidinho pra gente fazer uns congressos, viu? Para poder pregar umas 2 horas direto. Né? Em nome de Jesus. Amém? Coisa boa, né? Glória a Deus. Lá em Tiago 4:4, diz assim a palavra de Deus. As pessoas que têm amizade com o mundo, elas criam inimizade com Deus. Olha que palavra forte, que palavra pesada. Nós, que não somos deste mundo, nós não podemos ter amizade com o mundo. Eu não disse que você não é uma pessoa normal? Uma pessoa normal não aceita as coisas que estão acontecendo lá fora. Você não pode aceitar. Se ficar normal para você, está errado. Você precisa de novo passar pelas águas do batismo, receber Jesus como Senhor e Salvador. Não pode ser normal para você. As coisas do mundo têm que causar escândalo em nós. As coisas do mundo têm que mexer com a gente. As coisas do mundo têm que fazer com que nós venhamos a pregar o evangelho da salvação para as outras pessoas. Amém?
palavra do Senhor diz também em Romanos, olha só, olha que palavra forte, não vos conformeis com o quê? Com este mundo ou com este século, mas transformai-vos como? Pela renovação do quê? Da sua mente. Nós precisamos, nós só somos renovados dessa forma quando nós entendemos o que é que Deus tem para mim e para a sua vida. Quando nós entendemos a paternidade, mais uma vez eu vou falar sobre paternidade. Um pai jamais quer algo mais ou menos para os seus filhos. Não é verdade, Michele? O pai sempre quer o melhor para os seus filhos. Concorda, Gustavo? Pai, veja bem, o pai, ele sempre vai fazer o melhor para mim e para a sua vida. Não vos conformeis com as coisas do mundo. Porque se você se conformar, você está fazendo amizade com o mundo e você está indo contra aquilo que Deus já determinou como sendo o melhor para você. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a minha e para a sua vida. Então, o que a palavra do Senhor nos diz? Que nós não podemos ter amizade com o mundo, nós não podemos nos conformar com o mundo. Em 1 João 2,15, olha, Deus ainda vai mais longe. Não ame o mundo. Está escrito. Não ameis o mundo. Nós não podemos estar apegados a essas coisas aqui. Veja bem, a média de vida nossa hoje é entre 70 e 80, né? Com muita saúde pode chegar a 101 anos, né, Jorge? Igual o papai, né? Lá no Brasil. Eita glória! Mas, o que representa isso? Né? Hoje eu estou com 50, esse ano eu faço 50, representa muita coisa, 50 anos de vida é muita coisa. Mas sabe o que isso significa em relação à eternidade? É um sopro. É isso, ó. Acabou. Isso que nós estamos vivendo aqui hoje, sendo abundância ou sendo escassez, isso vai passar. Isso vai passar. A palavra de Deus diz que o dia da salvação é hoje. E o que Deus tem para nós é uma eternidade pela frente. Não é 50, 70, 80 anos de vida. E a palavra do Senhor me garante, e é nessa garantia que eu me apego. Ele diz assim, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. E ainda não penetrou no coração do homem aquilo que ele tem para os que o amam. Se você acha que as coisas que o mundo oferece são boas, você não faz ideia do que está por vir por aí. Amém. Quem recebe essa palavra? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero te blindar nessa manhã, em nome de Jesus, com relação a 4 áreas que nós precisamos ter muito cuidado, para que nós não venhamos a sofrer ataques do inimigo. E olha que o inimigo ele não vai se materializar, hein? Satanás ele não vai se materializar diante de você com chifre, com rabo, certo? Foguinho do lado, pele vermelha, não se materializa assim. Ele usa as pessoas que estão no engano, às vezes até pessoas que estão dentro da igreja, para tentar te afrontar, né? É afronta, porque a palavra de Deus nos confronta. Porque quem nos confronta quer transformação, mudança de vida, geral e plena, definitiva. Uma vez que nós mudamos de vida, uma vez que nós somos confrontados, nós não podemos mais olhar para trás. Para você não cair no engano, tome cuidado com 4 áreas. Com tudo que você ouve lá fora nos jornais, você tem que blindar os seus ouvidos. Como que eu vou blindar os meus ouvidos? Ouvindo louvor o tempo todo. Blinda o seu espírito ouvindo louvor o tempo todo. Ouça a palavra de Deus, pregação o tempo todo, né, Jorge? Amém. Jorge trabalha, o tempo todo ele está no espírito. Amém. Toda hora ele me manda, pastor, assiste esse vídeo, assiste essa pregação. É assim mesmo que tem que ser, viu, Jorge? É assim mesmo. Pastor, como é que eu encho o meu ambiente de Deus, mesmo fora da igreja? Mais uma vez, a igreja não é aqui, a igreja é aqui. Bate no peito com força e diz assim, a igreja é aqui. A igreja é aqui. Quero te lembrar, você é templo e habitação do Espírito de Deus. Amém? A igreja é aqui. Como é que você faz isso na sua casa ou no seu carro? Louvor o tempo todo. Ai, agora eu cansei de louvor um pouquinho, agora eu quero ouvir a palavra de Deus, quero pregação. Pregação. Chega em casa, abra a palavra.
Me liga, ou se não me manda uma mensagem. Pastor, acabei de ler um texto aqui na palavra de Deus que diz assim: assim os inimigos dos homens serão da sua própria casa. Pastor, tive uma revelação sobre isso, me manda uma mensagem. Compartilha comigo aquilo que Deus te deu. Porque aquilo que eu ouvi da sua boca a respeito de Deus, eu só vou ouvir de você. Não vou ouvir do Guilherme, não vou ouvir de mais ninguém. Se permita ser instrumento de Deus para abençoar outras vidas. E principalmente para evangelizar. 2021 ano do evangelismo. Traga pessoas de fora para dentro. Porque aqui a gente vai capacitar essas pessoas para enviar para fora de novo. Vamos fazer com que as pessoas mudem o rumo. Hoje a maioria das pessoas estão indo em direção ao inferno, pensando que está tudo certo. Porque o inimigo ele disse assim: todos os caminhos levam a Deus. Não, isso não é verdade. Não é verdade, principalmente se a pessoa é cristã. Seja de que linha for. Jesus, em determinado momento, ele disse assim: ele bateu no peito e disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por mim. É mentira de Satanás, engano, dizer que todos os caminhos levam a Deus. Todos confusos, né? Todos confusos. Isso é por causa de um ditado antigo que existia, né? Todos os caminhos levavam para Roma, né? Na época lá dos descobrimentos, época medieval, onde que as estradas estavam sendo construídas, porque Roma era o centro do planeta. Então eles pegaram, Satanás pegou esse ditado, adaptou e falou: todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Amém? Há um só Deus e um só intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Quem entende essa palavra em nome de Jesus? Segunda área que você precisa blindar. Primeiro, o que você precisa blindar? Os seus ouvidos. Aquilo que você ouve da televisão, você ouve dos amigos, você ouve numa reunião de trabalho, numa rodinha de trabalho. Você precisa blindar aquilo que você pensa, os seus pensamentos. Você precisa ter o capacete do Espírito, que está em Efésios, para você filtrar tudo aquilo que chega até você, para você ouvir com as vozes do Espírito Santo. Porque se você ouvir com a voz das outras pessoas, você vai ser levado por um caminho de engano. Quantas pessoas que estão dentro da igreja que você ouve essas pessoas se desviarem do caminho? Houve algum ruído na linha aí em algum momento, aconteceu algo que decepcionou e essa pessoa se afastou da presença de Deus. Ela ficou com raiva de uma pessoa, mas desconta em Jesus Cristo, pensando que ela vai fazer diferença. Não. Jesus Cristo, sem a pessoa, continua sendo Jesus Cristo, ele continua sendo Deus. Agora eu, sem Jesus, quem sou eu? Não sou nada, nós não somos nada. Mas aí Satanás vem e fala, né? Com essas outras doutrinas que tem por aí. Não, você é Deus, você é um Deus em miniatura. Quem é que diz isso? A nova era. Nova era, você é Deus. Tu és um Deus. Não, isso é bobagem. Inclusive, esses livros de nova era, esse negócio sobre teorias quânticas, muitas coisas. As pessoas tiram da Bíblia, distorcem, coloca vírgula onde não tem, coloca ponto onde não tem, mexe um pouquinho, dá uma maquiada, né? E apresenta para as pessoas como uma coisa nova. Não é nada novo. Está tudo aqui na palavra de Deus, só que não estão dando crédito ao autor. Quem está entendendo essa palavra? Toma muito cuidado com as coisas que você pensa, toma muito cuidado com as coisas que você fala. É a terceira área que você tem que tomar cuidado. Aquilo que você fala pode edificar uma pessoa ou destruir uma pessoa. Vou repetir, aquilo que sai da sua boca pode edificar, colocar uma pessoa para cima ou pode destruir ela. Às vezes a pessoa chega desanimada, porque aqui nos Estados Unidos, olha só como é que estão as coisas, tudo que eu faço aqui está dando errado, acho que eu vou voltar para o Brasil. Aí você, ao invés de ser usado por Deus para colocar essa pessoa para cima, você bate a mão nas costas dela, quer saber a verdade? Se eu fosse eu voltava mesmo. Isso aqui está ruim demais, também estou pensando em ir embora. Não, você está sendo usado pelo inimigo, coloca ela para cima. Não, Deus é contigo. Deus pode mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Se apresenta mais ao Senhor, se achega ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que quanto mais nos achegamos a Ele, mais Ele se achega a nós. Sabe o que significa isso? Jorge, presta atenção, você vai me ajudar nesse teatro, hein? Eu sou o homem, você é Deus. A palavra de Deus diz assim, presta atenção, quanto mais próximo
eu chego de você, mais você se chega em mim. Porque eu tenho um limite, mas para você não, você é ilimitado. Então deixa eu dar um passo em sua direção. O que você vai fazer? Dá um passo em minha direção também. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. É isso que nós precisamos fazer. Que você seja boca de Deus aqui nessa terra, para colocar outras pessoas para cima. E por último, a quarta coisa que você precisa tomar muito cuidado, você precisa blindar os seus sentimentos, aquilo que você sente. Sente em termos de você mesmo, como você se olha, como você se enxerga. Você não é aquilo que você pensa que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E a palavra de Deus diz que ainda que você esteja todo quebrado, você é mais que vitorioso em todas as coisas. Estou profetizando sobre a sua vida. Você é mais que vitorioso em todas as coisas. Vou repetir porque talvez alguns ainda não entenderam. Você é mais que vitorioso em todas as coisas. Quem recebe diz amém. Dá uma salva de palmas.